Padre Jefferson, reverendo diácono Adriano, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do primeiro livro dos Reis nos fala da apostasia de Jeroboão. Ele olhava a divisão do reino numa perspectiva tão somente humana. Encarava o culto ao Deus vivo apenas como uma justificativa política. E por isso, o que ele fez? Tendo dividido o reino, portanto, divide-se o culto. Seu medo era que, de fato, as pessoas voltando a Jerusalém quisessem se colocar sob o reinado de Roboão. É o que ele diz. Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Essa era a sua preocupação. É muito impressionante o que nós somos capazes de fazer quando nós não temos uma visão sobrenatural das coisas. Quando nós julgamos todas as coisas de uma maneira tão somente humana, naturalista. Não é raro que, inclusive, haja teólogos que defendam a ideia de que a teologia tem que servir a uma ideologia política, tem que se moldar de acordo com aquilo que se requer da sociedade. A revelação divina, porém, transcende tudo isso. Ou seja, o Deus de Israel não é Deus por causa do rei que ocupa a sede do trono de Davi. O Deus de Israel é Deus porque ele é o único Deus vivo. Os outros deuses são deuses de ouro e prata. Disse Jeroboão, aliás, diz o texto do primeiro livro dos Reis. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Vejam, queridos, repete-se a mesma cena que nós lemos no livro do Êxodo. Moisés foi receber os mandamentos da lei de Deus, e o que aconteceu? Porque demorava, ficou 4 dias no cimo do monte, o povo fez para si um bezerro de ouro. E dizia exatamente aquilo que Jeroboão disse aqui. Eis, Israel, aqui os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É um absurdo o que nós somos capazes de fazer quando a vontade de Deus não está conforme as nossas conveniências. Como nós criamos ídolos em seu lugar, como nós inventamos todo tipo de escapatória, subterfúgio, tentando uma espécie de negociação para agradar a Deus de um modo alternativo. Diz o livro dos Reis: isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. Portanto, não obedeciam o sacerdócio que Deus estabelecera nos dias de Moisés. Um culto alternativo. Uma religião feita ao seu gosto. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês,
a semelhança da que era celebrada em Judá. A semelhança. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que com Deus não existe uma negociação. No Evangelho, nós precisamos nos submeter a Cristo como nosso Salvador. Cristo, no seu corpo que é a igreja, e em seus sacramentos, é o rito de Deus para nós. Ele é o próprio sacerdote do Novo Testamento. Ele é a vítima imolada. Se nós quisermos pegar a mensagem de Jesus e separá-la da igreja, separá-la dos seus sacramentos, separá-la da sucessão apostólica, o que nós faremos não é agradar a Deus, mas fazer a nossa própria vontade. Coisa que Deus não tolera. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar aos bezerros que havia feito e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Os lugares altos, as montanhas, as colinas, as pequenas elevações eram lugares de culto para os povos da antiguidade. Mas o que importa? Se você coloca um lugar de culto numa região alta, mas não está em alinhamento e obediência com aquilo que Deus pede, isso não serve de nada. Existem emulações, imitações muito bonitas do culto do Novo Testamento, dos nossos sacramentos, das nossas liturgias. Existem imitações até, poderia dizer, melhores do que aquilo que nós fazemos do ponto de vista original. Porém, não carregam a verdade da obediência de Cristo. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituir os sacerdotes dos lugares altos. Todo aquele que queria ser consagrado se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Vejam como Deus leva a sério o culto estabelecido por ele. Jesus Cristo, nos seus mistérios, nos seus sacramentos, é para nós a única alternativa. Não podemos nos subtrair da influência maravilhosa que o Senhor exerce em nós com a sua graça. Não podemos tentar inventar algo que está fora daquilo que a palavra e a igreja nos ensinam, que é justo e digno. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos faça entrar cada dia mais no caminho da obediência à sua palavra, à sua vontade, à sua lei, aos seus sacramentos. Porque, como diz São Pedro, capítulo 4 de Atos, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.